Bom dia, queridos irmãos. O meu coração está bastante alegre por saber que hoje, pela graça de Deus, Moçambique, Angola e Colômbia, estamos unidos numa só mente, num só coração, no mesmo serviço, adorando ao Deus eterno. Amém? Neste momento, vamos começar ou dar início ao sermão do dia. Eu queria partilhar algo que eu estou aprendendo nos últimos dias, que tem sido minha meditação pessoal, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E seguiremos o título Tornando-se uma Igreja Modelo. Vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, eterno Criador, muito obrigado pelo teu grande e imenso amor. Obrigado, Pai Santo, por o Senhor ter comprado nações, raças, tribos, para se unirem a um só corpo através do sangue do Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, Pai Santo, que nós estamos, Pai Santo, adorando ao Senhor, por favor, ajuda-nos nesta secção do sermão para que nós possamos tirar algo que vai nos encorajar, vai nos fortalecer, a podermos dar o nosso melhor para si, Senhor. Pai, esteja comigo, esteja também com os meus irmãos. Eu oro no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós falamos sobre tornar-se uma igreja modelo, é importante olharmos para os padrões bíblicos sobre que tipo de igreja é que Deus requer hoje. Nós temos, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 2 até capítulo 4, em que a Bíblia fala sobre a igreja primitiva. Nós vemos que aquela igreja era economicamente pobre, era uma igreja materialmente falando pobre, mas espiritualmente falando era uma igreja rica. O que dizer sobre a igreja de Cristo hoje, em 2021? Pelo menos em Moçambique, eu sei que Deus tem nos abençoado muito com recursos financeiros. A minha pergunta é, será que espiritualmente falando, Deus olha para nós como ricos ou pobres? O que Deus fala sobre a igreja de Angola? É uma igreja rica ou pobre espiritualmente falando? O que Deus fala sobre a igreja de Colômbia? É mesmo por isso que nós estamos a falar sobre isso. E é importante cada um de nós saber que todos nós, como eu disse, que fomos banhados pelo sangue do Cordeiro, somos membros desse corpo que se chama igreja. E igreja saudável é igual a membros saudáveis. Membros são saudáveis espiritualmente falando quando vivem de acordo com a palavra de Deus. Quando temem e tremem perante a palavra de Deus. Quando as suas vidas são transformadas pela palavra de Deus. Quando elas aceitam humildemente a palavra de Deus. Como diz Tiago 1, versículo 21. Aceitar com humildade a palavra de Deus. Isto é que nos leva a nos tornarmos uma igreja modelo, uma igreja saudável. A igreja que Deus espera ver aqui na terra. Será que é isso que está acontecendo conosco hoje? Em Moçambique, em Angola, em Colômbia. Será que nós somos o padrão da igreja que Deus espera de nós? Se não, este é o momento de nós fazermos algumas mudanças, transformações, para que Deus seja glorificado através de nós. Quando nós lemos em Atos 4, versículo 32, nós vemos a Bíblia ali falando, olha, da multidão dos que creram, uma só era mente e um só coração. Na altura, eram cerca de 8.000 membros. Imaginem só, 8.000 membros. Com uma só mente e um só coração. Que glorioso! O que eu saiba, a igreja em Moçambique tem aproximadamente a 210 membros, contando com a Nacala. Igreja em Angola, Luanda e Benguela são aproximadamente a 137 membros. E os irmãos em Colômbia são aproximadamente a 600 a 700. Mesmo somando este número, não atinge 8.000. Mencionado no livro de Atos 4:32, que era a característica da igreja lá. Irmãos, vejam, este número é tão pequeno. A questão é mesmo um número reduzido assim. Será que nós temos a mesma mente e o mesmo coração?
É por isso que temos que ver o que está a falhar em nós. Hoje iremos aprender com uma igreja que Paulo fundou, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e vamos ler versículo 2 até versículo 10, para podermos extrair lá vitaminas espirituais para a nossa igreja hoje. Amém? Só acompanhe-me na Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 a 10. Passo a ler. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relutam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Esta passagem é uma passagem bastante incrível. Poderíamos tirar muitas lições proveitosas para a nossa vida espiritual, mas infelizmente por causa da limitação de tempo, nós iremos apenas fazer menção de algumas coisas e nos iremos centralizar no versículo 3. Amém? Só um pequeno panorama. Esta igreja de Tessalônica era uma igreja jovem na altura, e se calhar para conhecimento de alguns, há muitos que sabem disso, obviamente, dentre as 13 cartas que Paulo escreveu na Bíblia, dentre as 13 epístolas do apóstolo Paulo, esta de Tessalônica é a primeira carta que ele escreve. Ele escreve isso quando estava em Coríntio. Isso nós podemos ver no capítulo 3 desta mesma epístola. Esta igreja ela foi fundada por Paulo, na companhia de Silvano, aquele a quem nós conhecemos por Silas, na sua segunda viagem missionária. Quando eles chegaram em Tessalônica, obviamente a Bíblia fala no livro de Atos 17, versículo 1 a 9, que eles foram cerca de 3 sábados à sinagoga, anunciando e convencendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, conforme as Sagradas Escrituras. Obviamente que essa era a estratégia de Paulo. Quando ele chegava, normalmente primeiro começava por ir pelas sinagogas, anunciando a Cristo. Em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Resultado é que não temos necessidade
de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relutam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Esta passagem é uma passagem bastante incrível. Poderíamos fazer aqui, tirar muitas lições proveitosas para a nossa vida espiritual, mas infelizmente, por causa da limitação de tempo, nós iremos apenas fazer menção de algumas coisas e nos iremos centralizar no versículo 3. Amém? Só um pequeno panorama. Esta igreja de Tessalônica era uma igreja jovem na altura, e se calhar para conhecimento de alguns, há muitos que sabem disso, obviamente, dentre as 13 cartas que Paulo escreveu na Bíblia, dentre as 13 epístolas do apóstolo Paulo, esta de Tessalônica é a primeira carta que ele escreve. Ele escreve isso quando estava em Coríntio. Isso nós podemos ver no capítulo 3 desta mesma epístola. Esta igreja ela foi fundada por Paulo, na companhia de Silvano, aquele a quem nós conhecemos por Silas, na sua segunda viagem missionária. Quando eles chegaram em Tessalônica, obviamente a Bíblia fala no livro de Atos 17, versículo 1 a 9, que eles foram cerca de 3 sábados à sinagoga, anunciando e convencendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, conforme as Sagradas Escrituras. Obviamente que essa era a estratégia de Paulo. Quando ele chegava, normalmente primeiro começava por ir pelas sinagogas, anunciando a Cristo. E quando isso aconteceu, durante 3 semanas, 3 sábados, conforme a Bíblia fala, alguns dos judeus creram e se converteram para Cristo. Obviamente que muitos outros gregos também se converteram para Cristo, conforme a palavra de Deus assim o diz. Apesar disso, levantaram-se muitos judeus que não creram nisso e, por inveja, juntaram-se a pessoas vadias, pessoas desocupadas e criaram situações de perseguição contra Paulo na altura, e Paulo foi obrigado a fugir, sair da cidade de Tessalônica e foi para Bereia. Quando estes homens aperceberam-se que Paulo estava em Bereia, a distância entre Bereia e Tessalônica era aproximadamente a 80 a 100 quilômetros. Eles tiveram que seguir Paulo para lá. Isto é, a intenção era de Paulo não pregar a Cristo às pessoas. Isto é uma tática, artimanha que Satanás usa até os dias de hoje. Satanás não quer que Jesus Cristo seja anunciado às pessoas. Por quê? Para que as pessoas não alcancem a salvação. Hoje não é de admirar que muitos os discípulos, muitos os crentes, muitos de nós, irmãos, já não estamos a anunciar a palavra de Deus. Por quê? Exatamente porque caímos nesta cilada de Satanás. Porque Satanás é contra a pregação do Evangelho de Deus. O que ele quer, resta-lhe pouco tempo, e ele quer que muita gente vá à perdição e não alcance a sua salvação. Amém? Neste versículo, no fim, nós vemos que Jesus Cristo é que nos livra da ira vindoura. Eu quero dizer a todos, tanto aqueles que se unem a nós neste momento de adoração a Deus, que a ira de Deus está reservada para todo aquele que rejeita a salvação de Deus. E a única porta para a salvação é Jesus Cristo. Tu não tens que perder tempo, aceita Jesus Cristo hoje, agora, começa a estudar a Bíblia, deixa a palavra de Deus te transformar, nasça de novo e vai receber o perdão dos teus pecados. Obviamente estarás livre desta ira vindoura. Para nós, irmãos, nós que temos essa tarefa de anunciar a palavra de Deus, nós recebemos, está muito bem claro em Mateus 28. Está muito bem claro que nós temos que fazer discípulos de outras nações, de todas as nações. A minha pergunta é, nós estamos a fazer isso? Vou sair de nós para pessoal. Irmão e irmã, você está a anunciar a palavra de Deus às pessoas. Está a estudar a Bíblia com as pessoas. Está a falar de Cristo para as pessoas. Sabe por que não faz? Para aqueles que não estão a fazer? Exatamente porque caíste nesta isca
de Satanás, de um movimento ou de uma oposição à pregação da palavra de Deus. Portanto, esta é a hora de nós despertarmos, anunciarmos a palavra de Deus. Nós vemos aqui que esta igreja tão jovem, a fama, o modelo da igreja, a sua fé tornou-se conhecida na região da Macedônia e até na Acaia. Até alguns anunciaram a palavra de Deus, elas se tornaram modelo para esta região. Por causa de quê? Estavam comprometidas com a palavra de Deus. A Bíblia fala aqui que apesar de muito sofrimento, mesmo assim, receberam a palavra com muita alegria e esta palavra foi frutífera na sua vida. Será que nós somos uma igreja frutífera hoje? Será que tu és um discípulo frutífero? Tu és um cristão que está a dar frutos hoje? Ou não? Deus quer que nós possamos dar frutos para a glória de Deus. Amém? Leia João 15. Jesus Cristo diz isso. Ele diz que o Pai é glorificado quando nós damos muito fruto. E Deus é glorificado com isso. Amém? Uma coisa que Paulo fala aqui, ele diz, olha, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Há muitas coisas que nós estamos passando, provavelmente, muitos obstáculos e barreiras nós temos hoje, simplesmente porque a igreja, nós não estamos orando uns pelos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros, porque isso é bíblico. Era a prática do apóstolo Paulo, orar continuamente sobre os seus irmãos. Amém? E ela diz assim no versículo 3, lembrando-nos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. A grande pergunta é, o que é que a igreja de Tessalônica demonstrava na altura? Isso é muito importante, fundamental, porque é o centro daquilo que nós estamos falando hoje, para que nós sejamos uma igreja viva, sejamos pessoas quentes para a glória do nosso Deus. Aqui ele fala sobre 3 virtudes, fala sobre 3 coisas. Ele fala sobre 3 graças. Quais são essas 3 graças? Ele diz assim, o que é que esta igreja estava demonstrando? Paulo fala no versículo 3, um pouco mais abaixo, diz assim, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo fala sobre 3 componentes fundamentais para a vida de um cristão. Quais são? Fé, amor e esperança. Essas 3 componentes são mencionadas em outras partes da Bíblia. Vou fazer alguma referência. Por exemplo, coloca o dedo, se possível, acompanhe-me no 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Paulo falando sobre o amor. Ele encerra este capítulo dizendo o seguinte, assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Para além desta passagem, nós temos também Romanos 5, versículo 2 a 5, também Gálatas 5, versículo 5 a 6, que fala sobre o produto dessas coisas em nossa vida. Amém? Nós sabemos que a fé, amor, esperança, essas 3 graças ou virtudes são coisas abstratas. Ninguém pode ver. Por exemplo, se alguém está sentado no seu banco, sentadinho lá, caladinho, sem falar com ninguém, ninguém pode ver que aquele senhor tem amor. Ninguém pode saber que ele tem uma esperança em Cristo. Ninguém pode saber se ele é um homem de fé. Não. Isso só é notório por meio da sua manifestação. É diferente, por exemplo, deste objeto que eu tenho aqui. Este objeto não é abstrato, mas é concreto. Isto é uma esferográfica ou caneta. É uma coisa concreta e não abstrata. Ao passo que essas 3 componentes são coisas abstratas que nós recebemos do alto. Digo abstratas porque ninguém vê, mas sentimos os seus efeitos. Em outras palavras, a fé não é uma coisa teórica.
o amor não é uma coisa teórica e a esperança não é uma coisa teórica, mas são coisas que se manifestam na nossa vida. Por isso, iremos falar agora dessas três, em linhas gerais, que é só para nós vermos os efeitos que elas podem causar em nossas vidas, razão pela qual nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus, para que essas grandes virtudes estejam dentro de nós e realmente Deus seja glorificado através de quê? Quando nós somos cristãos ou crentes frutíferos e não infrutíferos. Passamos agora a falar sobre a fé. Falando sobre fé, Paulo fala nos versículos 8 a 9 deste capítulo de 1 Tessalonicenses 1, que a fé da igreja de Tessalônica foi conhecida naquela região por causa do estilo de vida que eles tomaram após receberem com alegria a palavra pregada a eles. Quando Paulo chegou lá, eles viviam na idolatria, mas depois de terem recebido a palavra anunciada a eles, a Bíblia diz no versículo 9 que eles abandonaram a idolatria, voltando-se para servir o Deus vivo. Em outras palavras, a fé é a resposta positiva à palavra de Deus. A minha pergunta é, será que nós respondemos à palavra de Deus? O que é que a Bíblia diz para nós fazermos e nós não estamos fazendo? Tiago 2, versículo 14 a 26, fala sobre relacionamento entre a fé e as obras. Ele diz que uma fé sem obras é uma fé morta. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também é a fé sem obras. Se nós dissemos que temos a fé, mas não estamos respondendo tudo aquilo que a Bíblia nos recomenda, isto não é fé, simplesmente é uma ilusão. Abraão respondeu positivamente quando Deus lhe falou para ele sacrificar o seu filho. A nossa fé tem que se refletir no meio onde nós estamos inseridos. Será que as pessoas nos conhecem como homens ou mulheres de fé? Será que a nossa igreja é reconhecida como uma igreja de homens que realmente são devotos a Deus? Pelo menos a igreja de Tessalônica era reconhecida naquela região como realmente igreja de Deus vivo. Será que em Luanda, em Angola, Moçambique, em Colômbia, é isso que as pessoas conhecem da nossa igreja? Se não, nós temos que buscar inspiração aqui, nesta igreja. Amém? A fé, fazendo uma súmula, é responder positivamente à palavra de Deus. Cada um de nós sabe o que Deus requer de cada um de nós. E a nossa igreja só poderá ser saudável se cada um de nós, como eu disse no princípio, estar comprometido em viver a Bíblia, viver a palavra de Deus. Amém? A outra coisa que a gente aprende com esta igreja é acerca do amor. A Bíblia diz que Paulo fala que eles estavam passando por grandes sofrimentos, mas mesmo assim o seu amor foi notório. É o amor que nos motiva a obedecer a palavra de Deus hoje. Se nós formos obedecer a palavra de Deus sem amor, iremos correr apenas alguns passos, iremos vacilar. Isso tornar-se uma canseira para nós. Jesus Cristo disse em João 14, versículo 15, se me amam, obedecerão os meus mandamentos. 1 Coríntios 13, de 1 a 4, fala que tudo quanto nós formos a fazer, se não for motivado pelo amor, irmãos, isto não tem valor nenhum. A razão pela qual nós deixamos de correr como nós corríamos, provavelmente seja porque nós perdemos o nosso primeiro amor. Jesus Cristo falou à igreja de Éfeso, na carta de Apocalipse 2, que eles, embora estavam a fazer grandes coisas, pelo fato de terem perdido o seu primeiro amor, chamou a eles a arrependerem-se, a voltarem para o seu primeiro amor. A minha pergunta é, qual é a motivação
daquilo que nós fazemos para o nosso Deus, será que é por amor? Ou é por vanglória e outras coisas? Temos que fazer por amor. Nós precisamos de participar nas aflições de nossos irmãos. Precisamos de ser compassivos. Precisamos de chorar com aqueles que choram. E nos alegrar com aqueles que se alegram. Precisamos de não ter problemas de perdoar o nosso irmão. Precisamos de nos amar. Visita Romanos 12, a partir do versículo 9, fala sobre o amor. O nosso amor deve ser sincero. Não só para Deus, mas também o amor entre nós aqui. Esta igreja de Tessalônica, embora em sofrimento, o seu amor foi notório. Assim também Deus espera de nós, como igreja, para que o seu nome seja glorificado. A terceira coisa que fala aqui é a esperança. Diz que eles, embora estavam em sofrimento, eles perseveraram, não desfaleceram. Por quê? Motivados pela esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo virá em busca da sua igreja. Ele prometeu que está indo preparar moradas e voltará buscar aqueles que lhe são fiéis. Irmãos, embora estejamos a passar por dificuldades, sofrimentos, temos que nos inspirar com esta igreja. Era uma igreja tão jovem, mas tão jovem na altura. Mas eles não vacilaram. A razão pela qual muita gente abandona Cristo hoje é porque perderam de vista que Jesus Cristo voltará. E quando ele voltar, ele quer encontrar a igreja pura e imaculada. O apóstolo João, em 1 João 3, ele diz: todo aquele que tem essa esperança purifica-se, assim como ele é puro. A motivação de nós levarmos uma vida pura e santificada neste mundo de trevas é porque nós aguardamos pela bendita vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que vai a sua vida de purificação? Como é que vai a confissão de pecados? Como é que está a santidade em nossas vidas? Essas três virtudes, irmãos, se estiverem em nós, é impossível, como igreja, nós sermos inoperantes. É impossível, como igreja, sermos uma igreja morna e apagada. Seremos uma igreja em chama, uma igreja viva, uma igreja cheia de fervor pelo nosso Deus. E certamente, muitas outras pessoas serão alcançadas, contagiadas pelo bom perfume que a igreja irá exalar, o bom perfume do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu só espero que nós possamos tirar grandes inspirações com base nesta jovem igreja de Tessalonicenses, conforme nós aprendemos hoje. E obviamente que isso também se estende à fé, à esperança e o amor. São virtudes que Deus quer colocar no coração de qualquer um que quiser se tornar filho de Deus. Isso é mesmo para poder motivar, cativar aqueles que estão adorando a Deus conosco neste momento, mas ainda não têm relacionamento com Cristo. Aceite estudar a palavra de Deus. Deus tem grandes planos e brilhantes para a sua vida. Amém? Junta-te a nós, que certamente iremos morar com o Senhor para sempre lá na eternidade. E neste momento, irmãos, eu queria orar para que juntos pudéssemos participar da ceia, que é o momento em que nós nos lembramos do grande amor do nosso Deus por nós. Pois ele enviou seu Filho, morreu na cruz em nosso favor, e hoje nós temos acesso pleno a Deus, graças ao trabalho da redenção na cruz. Vamos orar para podermos tomar da ceia, que é o momento em que nós nos anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este culto, obrigado pela tua mensagem. Que, Pai Santo, ela possa produzir frutos para que a tua igreja possa ser exemplar, possa ser uma igreja que vai exalar o bom perfume do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, Pai Santo, que vamos celebrar a ceia, momento em que nós nos lembramos do teu grande amor por nós. Permita, Pai Santo, que possamos fazê-lo de todo o coração e não para nossa condenação, ó Deus. Pai, abençoa do pão, que representa o corpo de Cristo, e também do fruto da vinha, que simboliza o sangue vertido em nosso favor. Pai Santo, esteja conosco. Nós oramos em nome santo de Cristo.
Amém. Muito obrigado, irmãos. Bom dia.